E é sábado, 12 de agosto. Eu já falei um pouco do dia de hoje no vlog anterior, mais cedo, mas agora já é à noite. Eu queria estar deitada? Queria. Mas eu tô com um montão de coisa para fazer e então bem-vindos a mais um vlog. O que aconteceu? Começou a vir um vento cabuloso lá fora. Já deu 2 pingos de chuva. É aquele tipo de vento que a gente não sabe se vai chover ou se não vai chover, mas que é melhor tirar a roupa do varal. E são 20 para as 8 ainda. Eu vou fechar agora ali a varanda onde fica o Biá de Pandora. Deixá-los trancados, né, dentro da varanda. Eu costumo trancar só depois das 9 horas da noite. Mas eu tenho receio de estar distraída aqui fazendo alguma coisa. E eles são doidos, né? Sabe? Se vier um relâmpago, Pandora quer ir lá pra fora pra ficar xingando o relâmpago. Querem ficar correndo lá na chuva e eu não quero que eles se molhem. Então eu já vou trancá-los de uma vez, né? 1 horinha e pouco mais cedo do que o habitual. Essas tábuas que ficam lá embaixo da pia, né? Ainda não voltei com as coisas para baixo da pia, porque que eu vou fazer? Primeiro eu vou. Ontem eu lixei, tive que passar um pano que tava meio sujo. Aí agora eu vou pintar, vou envernizar, aí só depois que eu volto com esse treco pra debaixo da pia. Pode ver que é uma madeira defeituosa, tudo defeituoso, tudo velho. Mas eu ainda prefiro usar um trem velho, mas que é uma madeira que é bastante forte, o que importa é que vai segurar minhas coisas que estão lá dentro, né? Do que às vezes uma madeira de MDF, que qualquer gota de água que cai, o negócio vai inchar e aí era novo, de repente, muito rapidamente, fica velho, feio, sem utilidade, né? Porque deixa de aguentar o peso. Então, assim, isso já está velho e feio, mas pelo menos ele pode ser usado por muito e muito tempo e aguentar tudo que eu colocar em cima dele. Quero mostrar para vocês que eu reaproveito tudo. Essa coisa de tinta, eu já comprei uma outra dessa cor, sabe? Mas eu ainda tô usando o resto dessa tinta aqui, que tá no fim, e aí tá tudo duro, sabe, por dentro. Aí o que que eu fiz? Enfiei querosene e um pouco de cola, e aí eu vou conseguindo amolecer ela e utilizar para isso. Como não é uma coisa que precisa de um trabalho com acabamento muito foda, então eu prefiro usar uma tinta já velha e deixar a tinta nova para as coisas que eu preciso, assim, de uma coisa melhor. Olha aqui, passei para outro pote, você vê a tinta, ó. Eu tinha colocado a querosene e a cola lá. Ela tá mais mole do que estava lá dentro do pote original. Aí agora passei aqui para um potinho de margarina, né? Que é onde eu faço, né, as tinturas. Você vê que eu consigo ir amolecendo. E aí eu venho, coloco cola branca comum, gente. E aí, olha só, a magia. Eu vou já formando uma tinta mais homogênea. E aí dá pra eu pintar mais um monte de coisa. O que acontece? Às vezes você gasta só, fica aquele resto de tinta, né? Isso para essa tinta que eu tô utilizando, que é a PVA, né? Dá pra fazer isso. Eu tenho feito com essa lata de tinta que eu achei que eu ia ter que jogar lá fora, que tava tudo tão duro, sabe? Aí eu comecei a fazer isso, já pintei um montão de coisa. Essa vermelha eu tenho pintado umas coisas lá fora que eu acho que eu ainda não mostrei aqui, que eu mostrei só no Instagram, na altura que eu tava fazendo. E aí, até ficar uma textura legal, é só ir colocando mais querosene e mais cola, e ir misturando e amassando assim, ó, com o pincel. Claro que se você colocar demais, vai perder a cor, né? Ou então, na hora que você pintar, vai ficar aquela coisa que parece que não tá pintada, que não tá tingida. Então, assim, põe aos poucos, só mesmo pra amolecer. A não ser que você queira dar mais do que
uma demão também, né, de tinta no que você vai fazer. Mas eu vou fazer isso e depois eu vou envernizar, então assim também não tem problema. O meu objetivo, na verdade, é só tirar aquela cor de madeira mesmo, colocar uma corzinha nas madeiras. E aí você me pergunta, como é que você descobriu isso, Balzac? Você viu em algum lugar? Por acaso não. Foi no teste mesmo, na curiosidade. Aí eu já pintei coisas, tá? Fazendo isso. E até agora não saiu nada não. E já tem meses esse negócio apanhou chuva. Bem que eu invernizei depois, né? Mas assim, tá igual tava na hora que eu pintei. E agora, bebê, já podemos começar as pinturas. Tô gravando com uma mão e pintando com a outra. Então não vou ficar gravando muito tempo, não. Só quero adiantar para quem for novo aqui no canal que vocês não vão ver o final dessa peça hoje, não nesse vídeo, porque aqui assim eu vou fazendo as coisas. Um dia eu faço uma parte, aí tem que deixar secar, depois outro dia outra parte, tipo, eu vou mostrando dia após dia aquilo que eu vou fazendo. São poucos os vídeos onde eu compilo tudo e mostro o final da peça. Porque o meu objetivo é mostrar a quantidade de coisas, né? Para além da nossa rotina, né? Das nossas obrigações, das outras coisas que também a gente pode ir fazendo pouco a pouco. Aqui é a parte da frente, toda pintada. Agora eu vou pintar a parte de trás. Por que eu tô pintando de vermelho? Podia ser qualquer cor. Isso vai ficar embaixo da pia, porque essa tinta vermelha é a que eu tenho em mais quantidade, tipo assim, tem aquela velha, né? Prefiro usar essa velha, porque eu tenho bastante dela, quer dizer, tem bastante, não, tenho essa velha e tenho nessa cor um outro potinho que eu comprei, né, um pouquinho. E aí vai ficar lá dentro da pia. Podia colocar aí, já que ninguém vai ver, colocar o código, o mapa que indica onde eu tenho um baú enterrado no quintal. Já que ninguém vai ver. Mas pronto. Vou pintar do outro lado. E depois tem que pintar as laterais em cima e tal. Só que eu tenho que esperar depois a secagem, né? Mas a parte de trás eu vou pintar agora. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou mudando muito com o tempo. Às vezes, de 10 em 10 anos, ou um pouco mais que isso, às vezes até parece que eu já sou outra pessoa. E aí, como eu vou mudando, os meus gostos também vão mudando, né? Eu vou tendo necessidade de mudar as coisas. Eu, há algum tempo, eu gostava muito de coisa muito rústica, assim, muito crua. Gostava de palha, gostava de madeira, né, crua. Gostava de tons mais neutros. Teve uma altura que eu gostava mais de coisa mais vermelha, ou outra altura gostava mais de cristais, de vidros, coisas assim. Agora eu tô na fase do colorido. Agora eu tô no momento que eu quero coisas coloridas, mas não tão colorido. É uma mistura assim, o branco misturado com o colorido. E aí isso daqui são folhas secas, flores secas, que eu já tá há muitos anos comigo. E agora eu vou ressignificar, eu vou transformar isso naquilo que agora já isso daqui já não tem nada a ver comigo. Agora eu vou transformar em algo que tem mais a ver comigo. Não preciso jogar fora uma coisa que não tem mais a ver comigo. Eu posso transformá-la, eu posso atualizá-la para o meu momento atual. Isso são florzinhas, né, naturais. E aí, esses negocinhos aqui, eles vão caindo, faz uma sujeira do caramba, sabe? Aí eu vou tirar, sabe, tudo isso. Até porque suja muito, é ruim pra caramba pra limpar e tal. E aí essa parte que fica, né, crua, que é só de onde ficaria
esses negocinhos que voa. Eu vou pintar. Como sobrou um pouquinho daquela tinta vermelha, porque eu já pintei a parte de trás agora, tá? Não mostrei não, mas já pintei. Mas eu tenho que deixar secar para pintar as laterais, para pintar em cima e embaixo. Aí eu vou fazer outra, amolecer mais a tinta, né, para fazer. Então, aqui sobrou aquele restinho do restinho vermelho, eu vou pintar algumas partes desse galho, mas não vai ser tudo vermelho não, porque a minha fase do tudo vermelho já passou, colorido, né? Então eu vou pintar alguns de vermelho. E aí depois, quando eu me for abrir outras tintas de outras cores, porque eu não fico abrindo assim aleatoriamente não, sabe? Tipo, vou pintar uma coisa de verde, aproveito tudo que tiver de verde e já vou pintando, sabe? Aí quando eu vou abrindo outras tintas, aí eu venho, vou pintando outras. Por isso que a coisa demora também, sabe? É aos pouquinhos a coisa vai se construindo, sabe? A coisa vai se formando. Então, por isso também que às vezes você não vai ver uma coisa completa naquele mesmo vídeo que eu tô gravando. Eu tô gravando hoje a coisa que eu tô fazendo, amanhã eu vou acabar fazer mais uma parte. Aqui é a coisa em construção. Ela se transforma, é uma transformação dia após dia. Já tirei da garrafa. Aí tô separando aqui os galhos para ficar mais fácil de tirar esses negocinhos. E depois isso, né, que vai caindo, vou jogar fora para ficar só com os galhos crus para eu poder pintá-los. Tá, e pode ser que alguém pergunte: ah, mas eu queria fazer um negócio desse aí, uma parada dessa aí, onde é que eu consigo disso daí? Não sei. Ah, sei lá, floricultura, sei lá. Aqui eu consegui no meu quintal mesmo, porque tem uma árvore aqui que nasce que dá esse negócio, sabe? E eu aproveito tudo que a natureza me dá, né? Só que assim, essa é uma árvore muito espalhafatosa, que ocupa muito espaço, que ela, sabe, demora, tem só uma época, sabe, que dá essas florzinhas. Aí às vezes eu tenho que cortar às vezes. Então, assim, mesmo quando não tem no meu quintal, porque eu cortei, eu acho muito facilmente na rua, sabe? Tipo, que aqui é interior, né? Então, assim, vou fazer uma caminhada e tal, aí eu acho tanto dessas como vários tipos de florzinhas que é só deixar secar e aí dá pra fazer um montão de coisa. Tirei. E que vai para o lixo. Tirei isso tudo. O ruim disso é porque começa a soltar às vezes sozinho. E aí começa a sujar as coisas, né? Então já tá na hora de isso ir pro lixo. Estão aqui os galhos. Agora com as folhas sem as pétalas. E os que são menores, os galhos menores, eu tirei para fazer uma outra coisa com eles. Agora eu vou simplesmente pintar alguns muito aleatoriamente. Era bom eu usar outro pincel, né? Mas eu não sei onde que está o meu outro pincel. Quer dizer, até sei. Ele tá de molho lavando. Olha, mostrar mais ou menos a ideia. Algumas florezinhas pintadas. Eu já achei bonito assim, sabe? Só entre o vermelho e o cru. Mas as outras que não foram pintadas, elas vão ganhar várias outras cores. Mas eu vejo assim na minha vida como se eu tivesse tido várias reencarnações em vida. Claro que aquelas pessoas que estão sempre contigo, independente presencialmente ou não, mas que tem uma conexão contigo, elas conseguem te reconhecer
mesmo quando você está em fases diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, ela consegue ainda ver, não, mas ainda é ela. É ela ali, porém, vivendo uma situação diferente daquela de quando a conheci ou de como a conheci. Mas aquelas pessoas que às vezes te conhecem pouco ou te conhecem só em determinado momento, é claro que às vezes elas vão ter um impacto muito grande de quando elas reencontram com você e você está em outra fase. Há processos que são tidos como mais naturais, que as pessoas estão mais acostumadas a lidar com eles. Por exemplo, sou muito baladeira, sou de festa, sou de farra, sou de namorar, de sair, liberdade, etc. De repente, engravidei, tive, sei lá quantos filhos. Você reencontra comigo há alguns anos. Você que me conheceu baladeira, isso é hipótese, tá, gente? Aí você me conheceu baladeira, de repente você me encontra mãe de família, uma mãe amorosa, uma mãe muito dedicada aos filhos, etc. E você fala, caramba, ela não era assim na juventude, alguma coisa assim. Só que isso é algo que as pessoas esperam ver, esse tipo de mudança, né? Elas encaram como algo natural, como amadurecimento, etc., como um processo natural da vida. O mais difícil é as pessoas encararem uma certa, essa mudança de comportamento derivado à situação em outros tipos de situações que não são essas tão esperadas, né? A pessoa espera, a pessoa, sei lá, mudou de religião, aí de repente agora ela tem outro estilo de vida, ela tem outros padrões morais e éticos, ela tem... Aí você espera um outro comportamento dela. Ou então, ela casou, então agora espera-se, né, que ela viva para essa família, etc. Isso são coisas esperadas. Mas o que não é esperado é uma pessoa passar por N situações sem que ela se sinta, sem que haja essa pressão natural para que essa mudança aconteça. Oi, gente, hoje é domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais. Sobre o que eu tava falando, sobre ressignificar as coisas, sobre mudar de tempos em tempos. Talvez a palavra não seja mudar, seja se transformar ou, digamos que evoluir, né? Você continua sendo você, só que você vai adquirindo mais conhecimento, mais bagagem ao longo do caminho. E é impossível você não se transformar através das coisas que você viveu. Parafraseando, né, usando um pouco de Ortega, né, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu conheço muita gente que parece que ela tem uma vida muito linear, tipo, claro que todo mundo tem os seus altos e baixos, mas olhando assim por cima, né, para a vida de algumas pessoas, é como se elas estivessem sempre indo na mesma direção ou sendo elas mesmas na mesma direção, sem desvios de percurso. Eu tive muitos desvios de percurso, mas todos os desvios não é que me levaram, obviamente, para direções diferentes. Só que ao contrário do que se pensa, esses desvios não me levaram para longe de mim. Eles me levaram para outras versões de mim que eu não conheceria, não fossem as circunstâncias, não fosse você ter que passar por uma determinada situação, você ainda não sabe quem é você, lidando com tal situação, vivendo em tal cenário, dentro de todo esse contexto. Então eu nem acho que é mudar, é você descobrir outras versões de ti e você pegar toda essa experiência, toda essa aprendizagem, toda essa bagagem e ir trazendo para o seu dia a dia. Coisa de uns 20 anos atrás,
Eu era uma pessoa que gostava de ir pro shopping, que gostava de balada, de dançar muito, 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 até morrer. Que tava sempre em lojas de maquiagem, entendendo tudo de moda, sabe? Entendo todos os estilistas e tal. Essa era a minha vida, viajando muito para várias cidades ou países da Europa, etc. E hoje, quem diria, eu sou mãe de 6 cachorros, moro no interior, tenho uma vida bastante simples, faço muitas coisas manuais. Não é uma regressão, não, pelo contrário. A pessoa que está aqui ainda é a pessoa que tem todas as experiências de todas as fases atrás. E tudo isso que aconteceu lá atrás me preparou para este momento aqui. Eu costumo dizer que tem gente que às vezes pensa assim, nossa, tem gente que se arrepende muito, sabe, da vida que tem ou que teve. Ela pensa, mas eu não gostaria de voltar lá atrás, de voltar para tal país, de voltar para tal relação. Eu não tenho arrependimentos. Se eu tiver, são muito poucos e pouco significativos na minha vida, porque quando eu estava em cada fase, eu vivi cada fase ao máximo. Talvez seja você escorpião, aquele 880, né? Mas assim, quando eu quis dançar, eu dancei até morrer. Quando eu quis namorar, eu namorei um monte. Para chegar neste momento da minha vida, que eu posso falar assim, posso me dedicar aos meus cachorrinhos tranquilamente, sem sentir falta de balada, sem sentir falta de um montão de coisa que era natural antes pra mim, porque quando eu tive essas coisas, quando eu vivi essas coisas, eu vivi elas realmente ao máximo. Foram ótimas, sou grata por tê-las vivido. Só que agora eu tô num outro momento. Agora eu tô num momento e é claro, a pessoa não entende, mas como assim? Você troca uma coisa por outra coisa, você sabe que você tem possibilidades, né? Você tem contatos, você poderia voltar. Pra começar, você nunca volta. Aquela frase, né? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, né? Porque quando você. O mesmo homem não nada no mesmo rio 2 vezes. Porque na segunda vez o homem já não é o mesmo e o rio também já não é o mesmo. Né? Mas se eu voltasse pra vida lá atrás, a vida lá atrás não é a mesma coisa. Ela não ficou lá paradinha me esperando retomar de onde eu deixei. Então, assim, não acontece. Seria outro tipo de experiência. Mas eu não tenho essa vontade de voltar atrás, porque eu tenho muitos projetos pela frente, coisas novas que eu quero fazer. Às vezes, há coisas que podem me entediar, justamente, gosto de ficar nesse looping, de ficar vivendo sempre a mesma coisa. Quando a gente tem muita experiência, a gente começa a filtrar certas coisas pensando, pô, mas isso daqui eu já vivi, eu não preciso viver isso de novo. Nesse livro que eu tô lendo, O Abraço, do José Luiz Peixoto, tem uma parte que fala assim, deixa eu ver onde que tá aqui. E agora, num ano, a vida pode mudar radicalmente. Em 10 anos, a vida pode transformar-se noutra vida. No entanto, as árvores crescem indiferentes. Continuo no Jardim da Sereia, respirar sobre a Praça da República. Esse é o resumo, sabe? Às vezes a pessoa, ela imagina que você, em criança, você falou que você queria fazer medicina, você queria ser médica. Só que você cresceu, você viu talvez que esse sonho não era seu, era o sonho dos outros. Ou que talvez você achava bonito o status de ser médico, ou o salário, ou a posição, seja o que for, mas não o ato de ter que lidar com aquilo não ia ser sua paixão. E aí você muda de ideia, não vou querer isso na minha vida. Só que aquela pessoa que te viu naquela fase lá, quando você era criança, adolescente, falando que queria ser médica, e te encontra, sei lá, 20, 30 anos depois, ela ainda guarda a memória de ti como se fosse uma certeza,
da pessoa que um dia quis ser médica ou que disse que queria ser médica. Há uma transformação constante daquilo que a gente vai vivendo e há também aquele momento que a gente vai se conhecendo também e descobrindo o que realmente somos nós e o que é talvez influência externa, seja da sociedade, seja do que for, que meio que tentou nos moldar. E então, a cada momento de transformação, há também aquele momento em que você se conhece e fala, eu quero isso pra mim ou não quero isso pra mim. E o processo é muito assim, sabe? E de 10 em 10 anos, mais ou menos, é quando eu tô em outra fase diferente. Não quer dizer que eu deixei de ser eu. Quer dizer que aquilo que eu tinha que viver naquela fase ali, eu vivi, fazia sentido eu viver aquilo naquele exato momento, e agora isso já não faz sentido pra mim. Eu posso lembrar, por exemplo, de um ex-namorado que eu amei muito, 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 muito. Em determinado momento. Naquele momento, fazia sentido tê-lo na minha vida, pensar em construir um futuro com essa pessoa. Hoje, não sei, eu acho que a pessoa já não cabe na minha vida depois de tudo que eu vivi sem ela. Porque hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou a mesma pessoa, porém eu sou outra pessoa. Com todas essas coisas que eu vivi naquele momento em que eu estava, né, a gente estava se descobrindo e crescendo junto, fazia sentido. Agora, como já fui para tantos caminhos, eu não sei se caberia essa pessoa novamente, sabe, na minha vida. Naquele momento cabia, naquele momento fazia todo sentido. Hoje há coisas que não fazem mais sentido para mim. Tô nesse momento de reformular toda a minha casa. Primeiro porque tem muita coisa que tá bagulhada mesmo, que tá estragando, precisa consertar. A gente descobre que na juventude, quando você é criança e jovem, você está crescendo. Depois que parou de crescer, você só envelhece. E isso é com as coisas e com a gente também. Tudo precisa de manutenção, né? O corpo da gente precisa de manutenção, a nossa casa precisa de manutenção. Há um certo momento que você está adquirindo coisas ou buscando coisas e há a parte em que você está tentando manter aquilo que você já tem, que você já construiu, que você já conseguiu, né? Digamos, você já está com seu corpo formado, então agora você tem que manter, né, esse corpo vivo. Você, né, já comprou um guarda-roupa, então agora você tem que manter ele, né, consertar as portas, sabe? Você tem que manter aquilo. Nem tudo na vida, algumas coisas dá pra você jogar fora e fingir que elas nunca existiram e comprar outra. E há outras coisas na vida que não pode ser assim, que não dá pra você fazer assim. A gente. Eu tô nessa fase, né, da manutenção de coisas que estragaram e que eu tenho que consertar. Mas eu também estou na fase da ressignificação de coisas que quando eu estava em outra fase, faziam muito sentido pra mim e que agora não fazem mais, porque nessa outra fase eu tô querendo outras coisas. Então eu não me sinto a eu atual com certas coisas, e aí por isso que eu estou ressignificando, né? Tô dando um novo sentido, tô atualizando. Da mesma forma que eu estou no momento presente, não estou lá atrás, eu tô aqui agora, eu tô fazendo que essas coisas, muitas dessas coisas que vieram lá de trás e que fizeram parte do meu percurso, que elas também se atualizem para o meu momento de agora. Eu não sei se eu embolei tudo que eu estava falando, mas esse é o vídeo de hoje. E então até o próximo vlog. Beijinhos, bye bye.